Senhoras e senhores, boa noite. É com grande prazer que a PUC Minas, no São Gabriel, dá as boas-vindas a todos aqui presentes. Neste momento, iniciamos a solenidade de abertura da 9ª Semana de Ciência, Arte e Política. O objetivo do evento é a formação do aluno através de práticas transdisciplinares e multiculturais, que se dão fora da sala de aula, para além da grade curricular, através de um ambiente acadêmico estimulante e rico de possibilidades e saberes. Neste ano, o tema em discussão é Por que os tempos estão mudando? As conferências abordarão as transformações na política e no país e na vida social, as transformações ocorridas a partir do uso das tecnologias da informação, pela influência das mídias e das novas plataformas de comunicação no entendimento de um mundo e no acesso e universalização da informação. A SCAP é uma integração entre ensino, pesquisa e extensão e pastoral PUC Minas. Nesta noite, contaremos com o lançamento das publicações da 8ª SCAP, dos Anais de Iniciação Científica e a Conferência Magna do Sr. Peter Paul Pelbart, doutor em Filosofia. Cumprimentamos o pró-reitor adjunto da PUC Minas do São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães, o diretor acadêmico da PUC Minas no São Gabriel, professor Cláudio Lister Marques Bahia, pró-reitores, coordenadores de curso e professores, funcionários e alunos aqui presentes. Neste momento, daremos início às atividades desta noite. E para isso, convido ao palco, para o pronunciamento de abertura da 9ª Semana de Ciência, Arte e Política, o pró-reitor adjunto da PUC Minas do São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães. Boa noite a todos. Cumprimento o professor Vanderlei Felipe, nosso pró-reitor de extensão da PUC Minas. Muito obrigado pela presença. Professor Cláudio, nosso diretor acadêmico. Professor Vanderlei, nosso coordenador de extensão. Professora Elisa. E os nossos palestrantes, debatedor, professor Bruno, professor Peter, caríssimos estudantes e membros da comunidade. Com imensa alegria que acolhemos a todos os presentes para a abertura da nossa 9ª Semana de Ciência, Arte e Política da PUC Minas, organizada e realizada anualmente na unidade de São Gabriel, evento já incorporado nos últimos anos ao calendário oficial de nossa instituição. Desde o último sábado e até na próxima quarta-feira, realizaremos várias conferências, oficinas, performances, com a participação dos diversos atores de toda a comunidade acadêmica e do entorno. Uma semana planejada carinhosamente, com atividades que perpassam as diversas áreas de conhecimento, permitindo a todos os participantes, particularmente os nossos estudantes, vivenciar debates transdisciplinares sobre um tema atual e complexo. Gostaria de agradecer a todos que se dedicaram e dedicam principalmente esses dias à organização e realização do evento. Alunos, funcionários, estagiários, professores. Agradeço em particular ao professor Peter Paul Pelbart pela sua participação que muito abrilhanta o nosso evento. Convido todos a vivenciar a nossa SCAP, uma experiência singular que uma universidade busca sempre. Educação, pesquisa e extensão indissociáveis a serviço da sociedade. Muito obrigado e ótima semana a todos. Convido ao palco para o lançamento das publicações desenvolvidas a partir da 8ª SCAP, o diretor acadêmico da PUC Minas, professor Cláudio Lister Marques Bahia. Boa noite. A SCAP, Semana de Arte, Ciência, Arte e Política da PUC Minas São Gabriel, é um evento elaborado e realizado por todos os cursos e setores da unidade,
cujo objetivo principal é a formação geral do nosso aluno, a partir da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. O evento busca proporcionar, por meio da interdisciplinaridade, debates acerca de questões contemporâneas e fundamentais para a formação humana, não só de nossos alunos, como também de toda a comunidade acadêmica e comunidade externa. Hoje, nessa solenidade, teremos a abertura da SCAP 2017 e o lançamento dos anais do 24º Seminário de Iniciação Científica e dos anais da SCAP 2016. A responsabilidade sociocultural da SCAP 2016 fica documentada nestes anais, intitulado Podemos Viver Juntos, constituídos numa valorosa reflexão crítica a partir de artigos, ideias e discussões apresentadas e desenvolvidas durante sua realização. O diálogo, a comunicação, as formas entremeadas de estar no mundo, o viver juntos na diversidade, apresentam como desafios da atualidade e constituem objeto de reflexão destes anais Podemos Viver Junto, SCAP 2016. Diante de nossa contemporaneidade, como se dá a política, e a diversidade, e a tolerância, e a preservação do planeta? Vladimir Safatli traz uma contundente reflexão em seu manifesto Quando as Ruas Queimam, pensando nesse manifesto, que não é de hoje nem de ontem, no que não conhece a lei do Estado atual, que se encontra nossa imaginação política. E ainda, lembra que Safatli não bastam revolta e crise, não bastam análise crítica. Uma revolta é uma revolta, é uma revolta, e esse retorno contínuo sobre pode produzir apenas melancolia por fim. Derrisão aristocrática. Mas quando a revolta e a crítica são impulsos para a imaginação política, então não há mais tautologias e as ruas queimam. E queimo também aqui a dramática poética narrativa de Marta Neves no texto Viver e Deixar Viver, que pela diversidade das formas entremeadas de estar no mundo, solidariza-se com pessoas maravilhosas e suas histórias de vida no enfrentamento de tanta intolerância. E não menos graves os desafios de efetivação do direito à igualdade apresentados na reflexão de Laura Alves de Oliveira. Apresentam-se ainda mais outras duas reflexões sobre o planeta e sua preservação. José Carlos Carvalho discute e percebe a civilização contemporânea numa encruzilhada, a partir de uma visão distorcida, influenciada por dois grandes mitos reforçados pela Revolução Industrial e pelo enfoque materialista do último século: o paroxismo antropocentrista e a falsa ideia de inesgotabilidade dos recursos naturais. E Marília Carvalho de Mello questiona o modelo desenvolvido nas grandes cidades brasileiras em que os recursos naturais não foram integrados ao planejamento urbano, como elementos de qualidade de vida, bem-estar e convívio social. E ao longo de toda esta edição dos anais da 8ª SCAP 2016, somos surpreendidos pelas imagens captadas durante o Carnaval de Rua de Belo Horizonte pela fotógrafa Tatiane Mota. Se o espaço transformou-se em um instrumento de poder, a ocupação das ruas pela população institui novas espacialidades que apontam para outras formas de viver juntos. Leiam e reflitam. Hoje, 4 de setembro de 2017, abre-se a 9ª Semana de Ciência, Arte e Política, cujas sugestões de temas concebidos passaram pelas transformações na política, transformações no país, pelas transformações advindas do uso das tecnologias da informação, pela luta no campo simbólico, pela pós-verdade das narrativas mediáticas, pelas transformações na vida social, na insegurança digital, jurídica, territorial, profissional e existencial, na necessidade de mudanças na economia, no questionamento para onde vamos. Como uma jornada em espiral, os temas questionam os novos tempos, nomeados pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, os tempos líquidos, tempos caracterizados pela incerteza. Desta vez, como questão eixo de nossas reflexões e tema da SCAP 2017, porque os tempos estão mudando. Assim, declaro aberta a 9ª sessão
da edição da SCAP de 2017. Sejam bem-vindos e bom trabalho a todos. Boa noite. Obrigado. Gostaria de registrar a presença e cumprimentar a diretora da Faculdade de Psicologia, professora Betânia Diniz Gonçalves. Dando continuidade às atividades, iniciaremos agora a conferência de abertura da 9ª SCAP, Mutações Contemporâneas. O objetivo dessa conferência é sondar as linhas de força que infletiram a subjetividade contemporânea, os novos mecanismos de poder, do biopoder ao farmacornopoder. Geraram novas modalidades de revide e resistência. Cartografar essas mutações é repensar as relações entre poder, desejo, subjetividade, micro e macropolítica. Convidamos a compor a mesa o mediador dessa conferência, professor Bruno Vasconcelos de Almeida. Professor Bruno Vasconcelos é pós-doutor em filosofia, doutor em psicologia clínica, mestre em psicologia clínica, professor colaborador do programa de pós-graduação em comunicação social da PUC-Minas, membro do Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo, NEPSI, FAFISH e UFMG, e é professor na PUC-Minas no Departamento de Psicologia. Passo a palavra ao professor Bruno Vasconcelos de Almeida. Boa noite a todos. Cumprimento o pró-reitor Alexandre Rezende Guimarães, PUC-Minas, São Gabriel. Cumprimento o pró-reitor de extensão, professor Vanderlei, chefe Felipe. Cumprimento o diretor de graduação, Cláudio Lister Bahia. Cumprimento a diretora da Faculdade de Psicologia, professora Betânia. Cumprimento diretores, coordenadores e professores, estudantes aqui presentes. Cumprimento a todos que aqui estão. Gostaria inicialmente de agradecer a Elisa o convite para fazer a mediação da Conferência Magna da Semana de Ciência, Arte e Política de 2017. Porque os tempos estão mudando. É com alegria que faço a apresentação do professor Peter Paul Pelbart, que é filósofo, ensaísta, tradutor, autor de vasta obra a cobrir campos distintos do pensamento e das artes. Creio que a primeira obra do Peter, com a qual travei conhecimento, foi Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura, Loucura e Desrazão. Isso lá no final dos 80. De lá para cá, tivemos Anal do Tempo Rei, O Tempo Não Reconciliado, A Vertigem por um Fio, Vida Capital, O Avesso do Niilismo, Cartografias do Esgotamento, e muitos artigos, conferências e outros trabalhos. Vale notar, nessa brevíssima introdução, que Peter é coeditor da N-1, editora de livros objetos, que possui catálogo invejável. Escutar o Peter é sempre uma experiência provocadora, instigante, que leva a pensar e, sobretudo, a deslocar os platôs de estabilidade onde nos ancoramos, como se o pensamento pudesse nos dar alguma tranquilidade, uma noção acomodada de algum objeto ou condição. Porque os tempos estão mudando, ou porque os tempos sempre mudam? Estamos imersos em um mundo caos, ou caos-mundo, povoado de forças disruptivas e, ao mesmo tempo, de formas de assujeitamento, esgotados de toda e qualquer possibilidade, pois, como você disse, Peter, na carta aos secundaristas, nosso tempo inventou modalidades de servidão inauditas. O desastre político que nos lança neste momento ao abismo e que distribui e reparte microfascismos por toda parte, nos impõe, por outro lado, o desafio de nos colocarmos um conjunto variável de questões.
o que fazer, como escapar, como criar linhas de vida que ativem nos corpos vitalidades que contenham criação, crença e confiança. É a pergunta pelos bons encontros e pelas experimentações que aumentem nossa capacidade de viver. Assisti aos cursos do Peter no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica, no Núcleo de Estudos da Subjetividade, praticamente de 2002 a 2010. E ainda pude contar com sua presença em minha banca de doutorado. Muito obrigado, Peter. Sempre saí de suas aulas acontecimento com grande inquietação e desejo de ler mais e de estudar mais. Mutações contemporâneas, o tema da conferência de hoje, abordará a subjetividade ou as subjetividades, aspectos das relações entre mecanismos de poder e modalidades de resistência. Peter cartografa essas mutações há bastante tempo, ao repensar as relações entre poder, desejo, subjetividade, micropolítica, macropolítica. Seus passeios e viagens pelo pensamento percorrem geografias que vão de Kant a Deleuze, de Nietzsche a Guattari, de Beckett e Simondon a Rancière e Zurabishvili, entre tantas outras. Ajude-nos, por favor, a pensar e a resistir aos nossos tempos sombrios. Muito obrigado por estar aqui em Belo Horizonte. Gostaria de chamá-lo, por favor. Boa noite, quanta gente. Fico muito lisonjeado com o convite, grato pela hospitalidade. Obviamente não vou conseguir responder exaustivamente a essa pergunta tão complexa e necessária. Eu vou começar por um ponto que, a meu ver, é central hoje em dia, e que é a questão da vida. Só isso. Não é a vida em geral, mas a vida hoje, no contexto contemporâneo, frente a duas tendências contrapostas que nos obrigam a repensar esse termo tão antigo e a cada dia mais invocado. Né? Todos falam em nome da vida, todos pretendem defender a vida, em campos os mais opostos, mesmo quando estão ali com o botão que detona uma arma atômica, sempre é em defesa da vida. Então, são duas tendências, e a primeira eu vou formular como segue. O poder tomou de assalto a vida. Isto é, o poder penetrou todas as esferas da existência e as mobiliza constantemente e as põe para trabalhar em proveito próprio. Desde os genes, estou falando da vida, os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade. Tudo isso foi violado e invadido, mobilizado e colonizado, quando não diretamente expropriado
pelos poderes. Mas a gente pode perguntar o que são esses tais poderes. Para dar uma resposta muito sumária e lapidar, com todos os riscos de simplificação, eu diria, os poderes são as ciências, o capital, o Estado, a mídia. Mas a gente pode acrescentar mais uma quinzena, não é, de instituições ou fenômenos. Claro que é uma resposta muito geral, muito ampla, porque, no fundo, os poderes hoje em dia, e essa transformação é absolutamente central, os poderes funcionam hoje em dia de maneira muito mais esparramada, dispersa, infinitesimal, molecular, do que há 50 anos atrás, quando se dizia o poder. E aí se apontava um general que ocupava o palácio do governo. O que talvez seja relativamente novo, então, é que esses poderes que hoje funcionam de maneira mais esparramada e dispersa, eles se exercem investindo a vitalidade social de cabo a rabo. Ou seja, os poderes não são apenas aquilo que diz não. Eles seduzem, incitam, intensificam um tipo de vida. Eles otimizam um certo tipo de vida. E eles monitoram essa vida e eles a pilotam como que por dentro. Eu vou dar um pequeno exemplo, parece abstrato o que eu estou dizendo, mas é a coisa mais concreta do mundo. O trabalho dito imaterial. O que quer dizer isso? Ao invés de apenas sapatos e geladeiras, hoje se produzem, sobretudo, imagens. É imaterial. Informação. É imaterial. Para se produzir esses bens imateriais que são predominantes, hoje, o que se requer dos trabalhadores já não é mais a sua força bruta, nem os seus músculos, mas, sobretudo, tendencialmente pelo menos, se requer dos trabalhadores requisitos imateriais, a saber, sua inteligência, sua imaginação, sua criatividade, até mesmo a sua afetividade, a sua capacidade de conexão. Em suma, mais e mais o que se requer dos trabalhadores para produzir esses bens imateriais é, vamos usar um termo antigo, sua alma, sua vida. Se há uns 50, 70 anos atrás, essas dimensões vitais, essa inventividade ficava restrita ou pertencia, sobretudo, à esfera chamada subjetiva e privada, por exemplo, o campo das artes ou o campo do sonho. Hoje, tudo isso que antes era, digamos, da esfera estética ou onírica, é hoje um elemento essencial da produção e é até mesmo fonte de valor. Isso, afetividade, criatividade, imaginação. Ou seja, hoje, na verdade, nessa economia crescentemente
imaterial, o que nós consumimos não são tanto sapatos e geladeiras, embora isso também, mas nós consumimos estilos de ser, maneiras de viver, formas de vida. São toneladas de subjetividade que a gente consome cotidianamente, seja num filminho da Netflix, seja numa publicidade, seja em qualquer troca subjetiva, coletiva, etc. Assim, a gente poderia dizer que de uma ponta até a outra do circuito econômico, a saber, desde a produção até o consumo, o que nos é agora extorquido e sequestrado, ao mesmo tempo investido e intensificado, às vezes reformatado e revendido, é a vida. Não há como deixar de surpreender-se com isso. A vampirização e a comercialização de formas de vida talvez explique uma parte de nossa claustrofobia atual. Por quê? Se antes tínhamos espaços preservados da ingerência direta dos poderes, os marxistas diriam, se antes estávamos diante de uma subsunção formal da sociedade ao capital e não real, hoje a vida está inteiramente subsumida ao capital. Por exemplo, se antes o inconsciente poderia ser desenhado como uma esfera, como uma espécie de domínio inviolável, hoje o próprio inconsciente foi posto para trabalhar. Pega uma agência de publicidade, o sujeito não resolveu, não teve uma ideia, ele sonha, acorda e lembra do sonho, e o sonho serve para fazer a publicidade que ele não conseguia fazer em vigília. Ou seja, o sonho dele foi anexado ao trabalho. Enquanto ele sonha, ele está trabalhando. Isso é anexação da vida por um tipo de economia que precisa justamente dessas esferas as mais íntimas, ou que antigamente eram íntimas e deixaram de ser totalmente. Quer dizer, antigamente ainda tínhamos, não é? Numa sociedade que Foucault chamou de disciplinar, a gente tinha a ilusão de transitar de uma esfera institucional para outra. Não é? Por exemplo, o sujeito saía da família, ia para a escola, saía da escola, ia para o exército, saía do exército, ia para a fábrica, eventualmente da fábrica para o hospital, e depois voltava. Quer dizer, ele ia de um lugar para outro. Hoje, essas instituições, embora continuem e existam, mas, digamos, a sua força diminuiu muito e nós estamos sempre, um tanto em família, um tanto em formação contínua, um tanto numa espécie de vida militarizada, um tanto no hospital, porque nós nos medicamos o tempo todo. Ou seja, as instituições se enfraqueceram, mas a lógica delas invadiu inteiramente a nossa existência. Nós já não passamos de uma esfera até outra, porque a lógica delas todas investe a vida como um todo. Eu diria que numa sociedade como essa, que o Deleuze chamou sociedade de controle, e não mais sociedade disciplinar, o corpo, o psiquismo, a linguagem, a comunicação, a vida onírica, mesmo a fé,
nada disso preserva já qualquer exterioridade em relação aos poderes. Os poderes não estão lá fora e nós aqui. Portanto, não adianta querer invocar a nossa individualidade em contraposição aos poderes, porque eles já nos invadiram e nós e eles já não sabemos onde é que está a fronteira, se é que há uma fronteira. Os poderes, eu diria, operam não desde fora, mas desde dentro, de maneira imanente. Eles não estão lá em cima. Eles nos monitoram como que por dentro. Eles investem de maneira antecipatória até mesmo os possíveis que vão se engendrando. Os poderes colonizam também o futuro. Claro que eu estou fazendo uma descrição um pouco apocalíptica e a gente não vai ficar nisso. Então eu gostaria agora de percorrer um segundo vetor para falar desse mesmo assunto, mas desde uma perspectiva diversa. O segundo eixo que eu gostaria então de desenvolver, que vem sobretudo de autores da autonomia italiana, que eram combatentes, militantes, que depois foram lendo vários filósofos e foram mesclando a sua bagagem de luta e de compromisso com uma certa apropriação original da filosofia do Spinoza, ou do Foucault, ou do Deleuze. E eles chegaram a esse ponto que eu gostaria de expor para vocês aqui. Esse eixo poderia ser resumido da seguinte maneira. Quando parece que, como diz o funk carioca, está tudo dominado, no extremo da linha se insinua uma espécie de reviravolta que ressignifica a própria dominação como sendo segunda. Eu me explico. Aquilo que parecia submetido, subsumido, controlado, dominado, isto é, a vida, revela nesse processo mesmo de expropriação, a vida revela a sua positividade indomável. Não se trata de romantizar a capacidade de revide e de resistência, mas de repensar a relação entre os poderes e a vitalidade social na chave da imanência. Logo mais vai ficar claro o que eu estou querendo dizer. A gente poderia resumir esse movimento do seguinte modo. Aquele primeiro eixo que eu tentei descrever, né, que é o poder invadindo a vida, a gente pode nomeá-lo de biopoder. Poder se exercendo sobre a vida. E entrando nela, por assim dizer. E agora, a gente pode dizer, ao biopoder responde aquilo que a gente pode chamar de biopotência. A potência da vida. Ao poder sobre a vida responde a potência da vida. Mas esse responde não quer dizer propriamente uma reação que vem depois, já que a potência da vida se revela como, no fundo, o avesso mais íntimo e coextensivo ao próprio poder. Isto é, o poder não pode prescindir da vida. O poder vai vampirizar essa vida e a sua potência. Então, o poder não cria nada. É um vampiro. E o que ele vampiriza é o sangue da vitalidade social. Por isso dá para dizer
que há uma primazia dessa vitalidade em relação ao poder que não passa de um vampiro. Não é pouco um vampiro, mas ele depende de outra coisa que não é ele. Que coisa é essa? A vida, a vitalidade social, nesse sentido mais amplo que eu estou tentando descrever. Por isso que há uma dificuldade de separar o joio do trigo. Não dá para saber muito bem de que lado nós estamos. Porque a própria vitalidade social, quando ela é iluminada pelos poderes que a vampirizam, subitamente essa vitalidade aparece como uma potência de vida que já estava ali desde sempre. Uma potência primeira que o poder persegue e sobre a qual esse poder se constrói e se ancora. Essa potência primeira da vida que goza virtualmente de uma força soberana e constitutiva, inaugural e indomável. Ou seja, olha que inversão. Aquilo que parecia inteiramente submetido ao capital, ou reduzido à mera passividade, a saber, a vida, aparece agora ela mesma na sua primazia. Ela, vida, que é a fonte de valor maior. Ela é o reservatório inesgotável de sentidos, de formas de existência, de direções inauditas. E essa vida, nessa potência, extrapola os poderes e as estruturas de comando e os cálculos que pretendem domá-la ou que pensavam pilotá-la. Ou seja, as forças vivas presentes na rede social deixam de ser reservas passivas à mercê de um monstro insaciável para se tornarem elas positividade imanente e expansiva que os poderes se esforçam em regular, em modular ou em controlar. É nessa perspectiva que a gente poderia introduzir uma ideia de um sociólogo que foi derrotado no seu século, no século XIX, porque ele tinha uma ideia muito esquisita, que naquela época ninguém aceitava. O sociólogo chamava Gabriel Tarde. Se escreve como uma tarde, francês. Ele dizia simplesmente o seguinte: a produção do novo não é monopólio dos gênios, mas é o que há de mais comum por toda parte. Todos e qualquer um inventam na densidade social da cidade. Ou seja, a invenção está disseminada e constitui uma potência psíquica e política de todos e de qualquer um. Todos e qualquer um inventam. O que eles inventam? Novos desejos, novas crenças, novas associações e novas formas de cooperação. Ou seja, se a gente pensa, se a gente, digamos, consegue enxergar essa vitalidade social na sua dimensão inventiva, é outro desenho que se apresenta
aos nossos olhos. É como se os modos de dominação, embora presentes, eles não esgotam o campo social. Há essa dimensão de resistência, de revide, de invenção, com a sua potência própria, capaz de extrapolar. Há, como diz o Gabriel Tarde, uma força-invenção por toda parte. Nem que seja a invenção mais minúscula de um sujeito que um belo dia resolve colocar o seu boné para trás, ao invés de deixar ele para frente. E aí o vizinho imita, e o quarteirão imita, e aí fazem uma banda, e de repente ela fica famosa, e de repente o planeta inteiro está usando aquele boné para trás. Está aí, invenção minúscula e imitação. Invenção e imitação. Para Gabriel Tarde, não há outra coisa no mundo a não ser invenção e imitação. E a invenção parte de qualquer lugar. Está aí a potência do homem comum. Por toda parte há invenção. E onde há invenção, há produção de algum valor novo, de alguma perspectiva nova, de algo que inflete a existência, modifica, faz ela bifurcar. Ou seja, eu diria assim, se as maneiras de ver, as maneiras de sentir, as maneiras de pensar, as maneiras de perceber, olha só esse leque esquisito. Não dá para falar a sociedade. Tem maneiras de sentir, maneiras de pensar, maneiras de morar, maneiras de se vestir. Tudo isso, de repente, se tornou um objeto de interesse maior para o capital. Quer dizer, porque isso tudo é fonte de valorização. O capital vai atrás daquilo que produz valor. Então, eu vou dar um exemplo, porque tudo isso parece muito abstrato. Vou dar um exemplo muito singelo. Um grupo de presidiários no Brasil ficou famoso ao compor e gravar a sua música de dentro do presídio. O que eles estavam mostrando e vendendo não era só sua música, nem só suas histórias de vida escabrosas, mas o seu estilo, a sua singularidade, a sua percepção, a sua revolta, a sua causticidade, a sua maneira, inclusive, de se vestir na prisão, de morar na prisão, de gesticular, de protestar. Ou seja, eles estavam, por assim dizer, produzindo valor a partir da única coisa que eles tinham, a própria vida. Seu único capital, sendo a sua vida, no seu estado extremo de sobrevida e de resistência, é disso que eles fizeram um vetor de valorização. É essa vida que eles capitalizaram e que assim se autovalorizou e produziu valor. É óbvio que nas periferias das grandes cidades brasileiras há uma espécie de economia paralela, não só econômica, libidinal, valores, uma grupalidade diferente, uma estética outra. É uma espécie de política feita de vidas extremas, no seu estado de sobrevida. É claro que num regime de entropia cultural, como o nosso, essa, entre aspas, mercadoria, a vida dos presidiários, só interessa na medida em que pode render lucro para uma gravadora, óbvio. Só interessa sim. Mas interessa porque justamente traz uma certa estranheza, uma aspereza,
uma visceralidade que podem interessar ao mercado. Claro que isso tudo pode virar depois um mero exotismo de consumo descartável. E é todo o jogo entre a vida e o capital. É justamente isso. Eu vou dar um outro exemplo um pouco mais esquisito, que aqui é quase um contra-exemplo. Alguns anos atrás, já faz bastante tempo, era os 500 anos, a celebração dos 500 anos da, entre aspas, descoberta do Brasil. E fui convidado na qualidade, sei lá, de um consultor para assuntos esquisitos, de acompanhar 2 tribos que queriam vir a essa celebração em São Paulo, não para agregar à celebração, mas para protestar. Né? E, a seu modo, eles queriam apresentar a força do seu ritual, oferecendo ao presidente, na época, uma carta aberta em que eles declaravam nada ter a comemorar. E eu acompanhei a viagem dessas 2 tribos, do Xingu até São Paulo, e muitos deles nunca tinham visto uma cidade, e na minha qualidade de testemunha, eu acompanhei o seu olhar de medo, de espanto, de fascínio nas suas andanças por São Paulo. E eles queriam que a sua apresentação para os brancos, naquela ocasião, fosse um gesto de afirmação cultural, uma aposta em sua sobrevivência no futuro. Mas é um dilema, como apresentar o seu ritual e o sentido político dessa demonstração num palco iluminado, sem que isso se diluísse na espetacularização folclórica, televisiva. Quer dizer, olha só, é uma forma de vida que queria salvaguardar-se e se autovalorizar e corria o risco óbvio de ser deglutida apenas como o resto de um folclore do passado. É o que aconteceu com a maravilhosa exposição indígena que houve na época, na Oca, lá no Ibirapuera, e que são objetos, né, da vida cotidiana ou festiva dos índios, e visitando com as 2 tribos indígenas todos aqueles objetos trancados em caixas de vidro, eles, na saída, disseram algo que é muito doloroso de ouvir, mas eles disseram simplesmente isso: tudo isso é para mostrar a vaidade de conhecimento do homem branco e não a vida dos índios. Exatamente isso. A vida dos índios tinha sido extinta. O que ficou é o espólio. Né? Quer dizer, nunca ficou tão claro para mim a que ponto a asepsia de um museu encobre de violência e de genocídio. As paredes brancas, a superfície lisa, as curvas dos corrimões metálicos, toda a luminosidade cuidada daquele espaço no Ibirapuera, em São Paulo, a Oca, né, do Niemeyer, ocultava o quanto cada objeto era espólio de uma guerra. Não havia uma gota de sangue em toda a exposição, porque a morte tinha sido expurgada dali, mas também a vida. Bom, eu insisto, seria preciso, para fazer uma cartografia mínima do contexto contemporâneo, percorrer as 2 vias que eu tentei apresentar: o biopoder e a biopotência. O poder sobre a vida e a potência de vida. E pensar que a relação entre eles é sempre, por assim dizer, tensa, indeterminada, e é como numa fita de Moebius, que se passa de um lado para o outro sem sequer perceber
que já se está do outro lado. Eu vou numa academia cuidar um pouco do meu corpo. Isso é potência ou é poder? Eu vou cuidar do meu corpo. Mas é óbvio que eu estou respondendo a uma certa normatividade sobre o que deve ser um corpo hoje. E eu estou respondendo a essa normatividade por um desejo meu. Pelo menos eu penso que é o meu desejo. Mas o desejo é meu ou é um desejo de certos poderes de irem esculpindo certo corpo, certa saúde, certa sexualidade, certo regime de alimentação, etc, etc. Quer dizer, tem aí várias perguntas que se abrem a partir desse ponto. Junho de 2013, milhões de pessoas na rua. Foi uma explosão inesperada, imprevisível, incompreensível. Milhões de pessoas na rua, sem um objetivo claro, mas com muitas propostas, as mais heterogêneas e as mais variadas. Não tinha um líder, não tinha um representante, não tinha uma doutrina, não tinha um rumo. Ora, a explosão de 2013 foi um destampe da imaginação política nas ruas. As instituições ficaram de joelhos, os políticos amedrontados, a mídia histérica. Estou falando dos primeiros dias, antes que a televisão e antes que toda a mídia infletisse esse movimento em direção à direita. Mas os primeiros dias foram justamente uma explosão da vitalidade social e reivindicações as mais diversas. Eu nem diria que foram reivindicações. Havia reivindicações, né, contra o aumento das passagens. Mas havia desejos. Inúmeros desejos se manifestaram naquele momento. E a gente poderia dizer, bom, uma reivindicação é negociável. Você vai lá, fala com o prefeito, 20%, sim, não, talvez, empresas de ônibus, lá. Mas os desejos não são negociáveis. Porque os desejos, uma vez na rua, se disseminam, se contaminam, se multiplicam e o seu desfecho é imponderável. E é isso que assusta. Ora, todo mundo saiu assustado daquilo, até que conseguiram se apropriar e dar aquilo, né, um rumo que foi, no final, lamentável. No entanto, havia ali alguma coisa que alguns pensadores tentaram definir antes dos eventos de 2013 e antes das revoltas em vários lugares, alguma coisa que eles chamaram de multidão. O que é a multidão? A multidão não é isso que se pensa. Em geral, há um monte de gente junto, né? A multidão é um conceito que tenta expressar algo que a gente viu em 2013. Muita gente, muito heterogênea, com ideias diferentes, inclusive, se afetando mutuamente,
num coletivo que não eliminasse as singularidades. Eu diria, é uma coisa difícil de pensar, porque quando a gente pensa massa. Massa é um monte de gente homogênea, indo na mesma direção, atrás de um líder que as representa, com um objetivo claro e único. Isso é massa. Multidão é o contrário disso, né? É uma pluralidade heterogênea em afetação recíproca, com a sua inteligência, seus afetos, sua criatividade, sua força de invenção, pedindo passagem. E pedindo passagem às vezes, precisando derrubar os poderes, né? As instituições consolidadas, o sistema de representação, né? O controle da mídia, né? Os interesses do capital, da ciência, etc. Quer dizer, há nesse conceito de multidão uma pista para a gente pensar uma modalidade de resistência que não passe necessariamente pelos partidos ou por organizações. Quer dizer que o que importa aqui não é tanto a solução, que a gente, claro, está à espera que ela seja inventada nas ruas, não tem outro lugar, né? Não nos gabinetes. Mas, eu insisto, há nessa multiplicidade e na desmedida, eu diria, há uma desmedida na potência da multidão que nós ainda não conseguimos pensar suficientemente. E foi isso que explodiu em 2013. E foi muito rapidamente assambarcado. Quer dizer, talvez a resistência passe por um êxodo em relação às formas instituídas de resistência. Formas essas que, em geral, evitam justamente aquilo que mais parece urgente hoje, a saber, a experimentação de novos modos de existência, de novas formas de cooperação, de nova sensibilidade, de novas percepções, de uma outra relação com o corpo, com o tempo, com a velhice, com a infância, com os sonhos, com as populações autóctones, com a tecnologia, como poder se relacionar diferentemente com isso tudo, ao invés de ficar preso no modo de existência feito para o mercado, que é dominante hoje em dia. O modo de existência para o mercado é o que nós vivemos o tempo todo, né? E é o que, digamos assim, se espalhou pelo planeta e dominou a existência disso que se chama Ocidente. Quer dizer, como pensar, eu já vou voltar ao tema dos modos de existência, mas como dar, primeiro, como dar lugar a modos de existência que são, entre aspas, entre 15 aspas, menores. O que é um modo de existência menor? Por exemplo, os Yanomami têm um modo de existência que é, do ponto de vista estatístico, da escala, etc., é minúsculo. E, no entanto, é radicalmente diferente do nosso. Mas, quantos modos de existência vão nascendo em meio às nossas cidades e que nós não enxergamos porque ou isso não nos interessa, ou esses modos de existência, eu repito, um modo de existência é muita coisa,
é um jeito de pensar, é um jeito de sentir, é um jeito de perceber, é um jeito de se relacionar, é um jeito de lidar com o corpo, com o tempo, com a velhice, com isso tudo que eu falei. O modo de existência é algo muito complexo, não é? E os modos de existência que vão surgindo numa cidade, às vezes são abortados, não é? Pelo consenso, pela mídia, mas como dar a ver esses nascimentos, porque tem os modos de existência, digamos, autóctones ou arcaicos, que ainda resistem, mas tem aqueles que estão nascendo, que vêm vindo, cujo contorno nós não conhecemos, e nós nem conseguimos nomeá-los ainda. Né? E como dar lugar a isso, ou como criar instrumentos, às vezes é preciso que sejam instrumentos muito esquisitos, para poder percebê-los. Às vezes ele está num único indivíduo, às vezes está numa tribo urbana, às vezes está num movimento artístico, às vezes está numa ocupação, seja no campo, seja na cidade. Ali se inventam modos de viver junto que nós não conhecemos ou não conhecíamos. E essas invenções, se a gente olhasse um pouco, elas estão por toda parte, um tanto. E precisa ver como é que elas ressoam entre si. E como é que nós podemos, por assim dizer, lapidar instrumentos de antenagem para esses modos de existência outros. Quer dizer, que subjetividades estão nascendo. Tem algumas que foram preservadas lá do passado. Tem outras que a gente não sabe que cara vão ter. Mas será que nós temos abertura suficiente para enxergá-las, percebê-las, acolhê-las, sustentá-las, intensificá-las, fazer com que elas possam nos dar pistas sobre que outros modos de existência seriam desejáveis para nós hoje, no nosso contexto? Quer dizer, há algo da experimentação, não é da doutrinação, não é meramente da conscientização, é das experimentações individuais ou coletivas em vários contextos que vão se desfazendo pouco a pouco desse modelo que impera sobre nós, que é do homem, ou seja, macho, branco, racional. Macho, branco, racional, eurocêntrico, consumista, tudo o que vocês quiserem. Essa espécie de antropocentrismo, ou antropocentrismo capitalocêntrico, como vocês quiserem. Tem um livro muito lindo chamado A Sobrevivência dos Vagalumes. Um autor chamado Georges Didi Huberman. E ele fala lá do Pasolini, lindamente, no momento em que os fascistas estavam subindo ao poder na Itália, e como que ele, Pasolini, se deu conta que com os holofotes fascistas, os vagalumes iriam sumir. Um vagalume, ele desaparece diante de holofotes, sejam eles militares, sejam eles do show business ou etc. Então, é toda uma tentativa de pensar o que são os vagalumes. A gente está falando dos vagalumes também como uma espécie de metáfora. Do quê? Dessas tentativas de existir
esses modos de existência menores, que às vezes são ofuscados por um excesso de poder, um excesso de força, um excesso de espetacularização, um excesso de mediatização. E, portanto, a tentativa do Didi Huberman é pensar como dar a ver a bioluminescência, essa luz vital desses seres menores, que podem ser coletivos humanos, obviamente, que por toda parte tentam fazer luzir a sua própria luminosidade e não existirem apenas graças aos holofotes alheios ou às fotografias alheias ou a todos esses sistemas em que a gente vê a que ponto estamos subordinados, como a nossa existência depende do reconhecimento vindo de alguma publicidade ou de alguma circulação midiática. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver aqui. Vou falar mais quanto? 10 minutos? 5 ou 3? Depois vocês perguntam, a gente vai... Olha só. Eu tinha muito mais coisas, mas eu vou concluir para que a gente consiga conversar a partir das inquietações das pessoas que estão aqui. Eu concordaria com uma ideia que está no Michel Foucault, que disse há mais de 3 décadas atrás o seguinte: existem as lutas tradicionais contra a dominação, por exemplo, de um povo sobre outro. Existem as lutas contra a exploração, por exemplo, de uma classe sobre outra. Mas existe um terceiro tipo de luta, que são as lutas contra certas formas de assujeitamento, isto é, certa submissão da subjetividade. E a pergunta do Foucault, pelo menos no final da vida dele, era como pensar esse terceiro tipo de lutas, ao lado das outras, claro. Como pensar as subjetividades em revolta. As subjetividades em revolta contra o modo de subjetivação contemporâneo. Como pensar a capacidade de constituir territórios subjetivos a partir de certas linhas de fuga. Como pensar outros modos de subjetivação. Como pensar outras maneiras de viver. Outros modos de existir. É óbvio que há um combate. Ele não é titânico, por quê? Porque são muitos modos, às vezes invisíveis ou menores, que tentam vir à tona. Mas eu diria que há um combate, quase uma guerra, entre diferentes modos de existir. Entenda-se, diferentes sensibilidades, percepções, modos de se relacionar com o corpo, com o afeto, com a alteridade, com o tempo, etc, etc. Então, é claro que é difícil pensar nisso hoje, num momento que, como diria Kafka, a gente sofre de enjoo mesmo em terra firme.
porque qualquer território, por mais seguro que ele pareça, ele é atravessado por 1000 linhas de desterritorialização, por vetores de escape. Como então ler hoje o sequestro da vitalidade social, e no Brasil isso agora então é literal, há um sequestro da vitalidade social pelos poderes vigentes. Como ler esse sequestro, mas igualmente como prestar atenção nos modos, nas estratégias, por minúsculas que sejam, de reativação vital, de constituição de si individual e coletiva. Quer dizer, é curioso, a gente se sente num momento especialmente claustrofóbico, porque é óbvio, nós estamos em guerra, é uma guerra civil, e parece que eles venceram, mas a guerra civil não acabou, e ela está por toda parte. E eu diria que, apesar de a gente ter a impressão que eles venceram, a gente deveria reler Kafka. Em Kafka há um conto sobre o Império Chinês, onde parece que o imperador está por toda parte, onipresente, e que ele é onisciente e absolutamente poderoso. Mas em Kafka, os cidadãos desse império têm uma curiosa incredulidade em relação a esse imperador. Às vezes dá até a impressão que eles duvidam se ele existe, ou se ele é uma mera fantasmagoria. Tem algo, e essa seria a lição do Kafka que eu vou reter aqui para essa pequena conclusão. Tem algo no funcionamento do império, segundo Kafka, que é puro desfuncionamento. Não sei se vocês sabem, mas o Kafka foi assediado por um jovem poeta e ficaram amigos. Esse jovem candidato a poeta chamava János. E o Kafka era visitado com frequência pelo János. E tinham conversas que 30 anos depois do Kafka morto, o János resolveu publicar, porque cada vez que ele conversava com Kafka, ele chegava em casa e anotava palavra por palavra o que ele tinha dito, o que Kafka tinha dito. E depois um amigo do Kafka, Max Brod, quando leu isso, disse é totalmente autêntico. Era o modo em que Kafka falava. Então era uma espécie de testemunho. Era como se o cara tivesse gravado as conversas com Kafka e 30 anos depois tivesse publicado. E o que eu queria ressaltar é o seguinte diálogo. Quando o János pergunta a Kafka o seguinte: nós vivemos num mundo destruído? E o Kafka responde: não vivemos num mundo destruído, vivemos num mundo transtornado. Tudo racha e estala como no equipamento de um veleiro destroçado. Fim da citação. Rachaduras, estalos que Kafka dá a ver o tempo todo em todos os seus livros. E que, a meu ver, a situação contemporânea e brasileira, sobretudo, escancara totalmente. Talvez o desafio político ou biopolítico seja enxergar essas rachaduras
e esses estalos a partir da biopotência da multidão. E eu termino com uma frase do Tony Negri, que é quem levou mais adiante essa noção de multidão, e que diz o seguinte: ao lado do poder há sempre a potência. Ao lado da dominação há sempre a insubordinação. E trata-se de cavar, de continuar a cavar a partir do ponto mais baixo. Este ponto é simplesmente lá onde as pessoas sofrem, ali onde elas são as mais pobres e as mais exploradas, ali onde as linguagens e os sentidos estão mais separados de qualquer poder de ação. E onde, no entanto, esse poder de ação existe, pois tudo isso é a vida e não a morte. Acabei.